Estamos diretamente aqui dos estúdios da Associação Comercial, na Distrital Centro, que fica aqui na Liberdade, para conversar com o professor, advogado, trabalhista Paulo Vieira, que é especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direito pelo Mackenzie, consultor e palestrante. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Empreendedor. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite e acredito que é um tema aí, de interesse de todo empresário, microempreendedor, né? E trabalhador também. Você tocou num ponto interessante. Eu vejo muita discussão na mídia e advogados e especialistas falando muito do que muda para o trabalhador, né? O que muda para o empregado. Mas o que muda para o empreendedor, o que muda para o empregador? Essa lei também afeta ele diretamente e em vários sentidos, não é isso? Sim, e como o nosso programa que é Momento Empreendedor, nosso público-alvo é o empresário, o microempresário, a empresa de pequeno porte, de grande porte, também nós temos que focar a reforma trabalhista para esses profissionais, né? E a gente pode ver que a reforma ela trouxe um avanço nas relações de trabalho, trazendo uma segurança jurídica para quem contrata. E a gente crê que trazendo maior segurança jurídica para o empresário, ele vai poder contratar melhor, com mais tranquilidade, vai poder gerar mais postos de trabalho, né? E um outro objetivo é diminuir o número de ações trabalhistas, tá? Porque hoje o Brasil é recorde em número de ações trabalhistas, conforme a gente vê aí nos noticiários, né? Se você, além dessa questão das ações trabalhistas, se você pudesse destacar 3, 4 pontos principais que vai melhorar do ponto de vista do empregador, do empresário, o que você poderia trazer para a gente? Olha, um ponto bem polêmico aí é o autônomo exclusivo. Então hoje, por exemplo, o empregador, ele contrata um autônomo, né? E depois de um certo tempo hoje, como que acontece? Ele entra com uma ação trabalhista e ele fala assim, olha, eu era autônomo, eu assinei lá porque eu fui obrigado, mas eu quero reconhecimento de vínculo de emprego, hora extra, 13º, etc. Com a nova legislação isso acabou, porque assim, o autônomo, seja ele exclusivo ou não, seja ele habitual ou não, se ele obedeceu às formalidades legais, ele não terá reconhecido o vínculo de emprego como empregado. Então, traz uma segurança jurídica para o empregador. Em relação à terceirização, atividade meio, atividade fim, percebo que tem muita dúvida ainda em relação a isso, né? O que muda efetivamente com relação a essa questão da terceirização? E eu tenho um outro ponto para levantar com você. Está tendo muito alarde em relação a isso, mas eu acho que o amigo empreendedor também tem dúvida em relação a isso. Eu acho que as grandes empresas já consolidadas não vão mudar de uma hora para outra essa questão de começar a contratar terceirizado. Você já tem aí instituído um quadro de funcionários, eu acho que isso não vai afetar de imediato, né? A gente tem que entender que o empresário, ele quer desenvolver uma atividade econômica com segurança jurídica e gerando condições dignas de trabalho. Até porque ele entende que um trabalhador bem satisfeito, um trabalhador que trabalha em condições adequadas, né, ele vai produzir melhor. Um trabalhador feliz produz mais, né? Essa é a visão hoje do empresário. E da terceirização, nós não tínhamos uma lei que tratava dessa questão da atividade fim e atividade meio. A gente tinha um entendimento do tribunal, tá? Através de um enunciado, uma súmula 331, que falava assim, olha, é proibida a terceirização da atividade fim, mas a lei mesmo era omissa quanto a isso. Na nova reforma trabalhista, que vai começar a partir de 13 de novembro, ela entra em vigor, traz um dispositivo seguinte, olha, o tribunal não poderá criar obrigações que não estejam na lei. Seja por súmula, por enunciado, não vai poder, como é o caso desse, né? Era regulado esse assunto por meio de uma súmula, um entendimento, não era uma lei, era um enunciado. E a legislação faz o seguinte, o tribunal agora não pode criar súmulas ou editar enunciados que não estejam na previsão legal. E ele, quando for interpretar um documento, ele vai ter que analisar com o princípio da intervenção mínima
obedecendo o que foi acordado entre as partes. Ele vai observar se o objeto é lícito, a gente é capaz, né? Se não descumpriu a formalidade legal. Porque hoje existe a ideia do tribunal, que é o princípio, eles falam, o princípio da proteção. Eu tenho que proteger o trabalhador em qualquer meio, em qualquer circunstância, porque ele foi obrigado a assinar um documento. Hoje não, hoje a gente está numa nova realidade em que as partes podem negociar, né? Em pé de igualdade, né? Através de um acordo individual inscrito em muitos temas. Que é a questão do negociado sobre o legislado, é isso? Isso, perfeito. Explica um pouquinho para a gente. A ideia da reforma, o que acontece muito hoje? A gente chega aqui e faz um acordo, tá? Olha, eu preciso trabalhar, e às vezes você fala assim, eu sou uma empresa pequena, eu estou começando agora, eu posso te contratar dessa maneira, né? Passado um período, aquela relação termina. O que o trabalhador, em algumas situações, faz hoje? A relação termina, o trabalhador deixa de prestar serviço para a empresa, tá? Ele não quer trabalhar mais, ou o trabalhador, ou a empresa não tem mais condições. Ou foi demitido. Né? Foi demitido, ou pediu demissão. Cortou o vínculo de alguma forma. Exatamente. Tá. Ele entra com uma ação na Justiça do Trabalho e ele fala assim, olha, eu era empregado, eu fazia 30 minutos de intervalo, eu sofria dano moral, né? E aí a empresa, ela não tinha nenhum mecanismo de proteção. Mas o trabalhador, ele não tinha que comprovar isso de alguma forma? Ou não... Como se comprova hoje, por exemplo? Hoje há muita prova testemunhal, né? A prova testemunhal. E a nova reforma, ela traz os mecanismos até de diminuir a questão da prova da testemunha, tá? Tem mecanismos de... Se eu tiver uma litigância de uma fé, se eu ver que a testemunha não está dizendo a verdade, então a tendência hoje é diminuir o número de ações trabalhistas e falar assim, olha, o que nós acordamos, olha, você aceitou fazer 30 minutos, porque mesmo se você chegue hoje e fala assim, olha, eu aceitei fazer 30 minutos porque eu queria ir embora mais cedo. Entendi. Porque se eu sair 30 minutos mais cedo, eu não pego o trânsito, eu prefiro sair eu diminuo 30 minutos e saio mais cedo que eu vou para a faculdade, um exemplo. Entendi. Aí você chega na justiça, você ganha uma hora extra. Mas você fala assim, eu acordei, e eu falo, eu concordei, mas não importa. Porque hoje é o princípio da proteção. A CLT está aqui para te proteger, mesmo que você não pode abrir mão. Com a nova reforma, não. Você negociou que vai ficar 30 minutos, você vai embora mais cedo, então isso vai valer. E essa mesma negociação agora vale para a questão das férias também? Também das férias, né? Então, por exemplo, agora, com a nova reforma, nós vamos poder dividir as férias em 3 períodos, desde que haja um acordo com o trabalhador. E ainda haverá aquela questão do trabalhador vender os dias de férias? Essa aí não muda, tá? Eu posso vender 1/3 das minhas férias. Tá? Então, e o que a legislação fala? Eu tenho 30 dias, um período tem que ser no mínimo 14, o outro pode ser no mínimo 5, e essas férias não podem começar 2 dias antes do feriado ou no descanso semanal remunerado. Ah, entendi. Tá? Então, no caso, se no meio desse período tiver férias, dessa questão dos 5 dias aí, então não vale, vai valer pós-feriado, no caso. Isso, as férias ela tem que começar depois do feriado. Entendi. Tá? Então eu marco geralmente numa semana sem feriado. Não posso marcar, vai ter um feriado na quarta-feira, não pode começar as férias 2 dias antes. Ou o descanso semanal do trabalhador é no domingo, ou na segunda, dependendo do tipo de trabalho. Então ele só vai poder começar, ele não pode começar, ele vai começar um dia depois desse descanso semanal remunerado, né? E eu vou poder dividir em 3 períodos, o mínimo sendo 14 dias, um período. Como que fica o dano moral agora com essa nova alteração aí da lei trabalhista? Eu acho que isso também interessa ao empresariado de forma geral. Isso é bem interessante, porque isso hoje é bem polêmico. Você não tem uma legislação que trata do dano moral. Você tem o entendimento dos tribunais. A legislação trabalhista hoje, hoje ela é omissa. Como que eu quantifico? Quanto que vale um dano moral? Né? Se a pessoa sofreu uma humilhação, um xingamento, uma perseguição, quanto custa isso? Você fala em relação à questão de valores. A questão de valores, isso. Hoje a legislação é omissa.
você tem alguns parâmetros para chegar no valor. Com a nova legislação, ela traz uma classificação. Olha, se o dano moral for leve, for médio, for grave, for gravíssimo, tá? E aí fala assim, ó, se for gravíssimo, no máximo vai ser 50 vezes o último salário do trabalhador. O que é um dano moral gravíssimo? Olha, vamos imaginar aqui, a gente também não sabe qual a interpretação. Eu entendo, por exemplo, uma pessoa foi lá e sofreu um acidente de trabalho e perdeu um membro perdeu um braço, né? Um exemplo. Tá? Eu entendo que é algo gravíssimo, né? Então, no máximo, se a gente pegar que a maioria da população, em média, recebe um salário mínimo, R$1.000, então a gente está falando no mínimo de um dano moral de R$50 mil. E hoje você tem dano moral que pode chegar a 1 milhão, meio milhão, porque você não tem um parâmetro. Com a nova legislação, o dano moral vai ser no máximo 50 vezes o último salário do trabalhador. Empresário, empreendedor, você que acompanha aqui o nosso programa, essa nova legislação altera um monte de coisas. A gente vai ter assunto com o Paulo aqui para mais 3 anos. Paulo, diretamente, o que muda para o empreendedor a partir de 13 de novembro? O que é que ele tem que passar a se preocupar e o que é que ele deixa de se preocupar, que ele já tem uma segurança a partir dessa lei entrando em vigor? Legal, é importante que o empresário ele se organize, porque, como a gente comentou no bloco anterior, o que for acordado vai valer sobre o que for legislado em alguns pontos, como intervalo de almoço, banco de horas, plano de cargos e salários, né? E outros assuntos podem ser acordados, o trabalho home office, o trabalho intermitente, né? Que são novidades agora da reforma. Tudo isso vai poder ser negociado, acordado em um acordo individual de trabalho, ou num acordo coletivo ou convenção coletiva quando tem a participação do sindicato, né? Então é importante as empresas já se organizarem no sentido de se adequarem à nova legislação. Você falou que pode ser um acordo individual, um acordo coletivo com a participação dos sindicatos. Ou seja, a CLT continua valendo, a CLT continua aí, o trabalhador que optar pelo regime antigo continua valendo, isso não altera. A CLT ela continua em vigor, os direitos como seguro-desemprego, aposentadoria, esses direitos, a carga horária de 8 horas, né, do máximo 2 horas extras, 44 horas semanais, essas regras gerais elas permanecem. Então é bom para os dois lados, essa nova legislação ela está favorecendo, reforçando os direitos do trabalhador e reforçando também os direitos do empregador, do empreendedor. Sim, isso é bom para os dois lados, né? Por exemplo, vou te trazer um caso assim específico que a nova lei trouxe, né? Hoje, às vezes, o trabalhador, ele está na empresa, deu o horário dele ir embora, ele quer ficar estudando. Ele quer ficar estudando, ou quer esperar a chuva passar, ou ele quer esperar um colega para ir embora com ele, ou ele quer fazer uma prática religiosa na empresa, que tem empresas que permitem, né? Então o que acontece? Muitas vezes a empresa ficava preocupada, poxa, ele está aqui na minha empresa, eu tenho que mandar ele embora. E agora não, agora a legislação ela reconhece, se ele ficar lá na empresa por uma vontade própria, a empresa pode ficar tranquila que isso não vai ser considerado tempo à disposição à empresa. Ele está lá para fazer as atividades particulares. É uma segurança tanto para a empresa como para o trabalhador. E para a empresa que ficou receoso, o empregador que fica receoso de que o sindicato de alguma forma pode ser contra alguma decisão que for acordada entre ele e o trabalhador, o sindicato vai continuar participando se o trabalhador optar, porque agora caiu a contribuição sindical, né? Mas se o trabalhador optar por isso, o sindicato também pode fazer essa intermediação, continua valendo. Sim, então o que acontece? A legislação, ela acabou, é o fim da contribuição obrigatória, mas permite a contribuição voluntária. Nós sabemos que tem muitos sindicatos que prestam serviço para os seus filiados, que têm
prestação de serviços, tem convênios, né, médicos, odontológicos, coluna de férias, e que a pessoa fala assim, não, eu quero me sindicalizar, eu quero estar afiliado ao sindicato, né? Então a gente vê sindicatos fortes. Então o trabalhador e assim como a empresa podem, se optarem expressamente, tá, e prévia, podem continuar contribuindo para o sindicato. Mas a empresa que não quiser... Também tem o outro lado, né? Se entender que o sindicato não está atendendo de forma esperada, né, ele também pode deixar de contribuir. Ninguém é obrigado a se filiar ou permanecer filiado, né? Então ele vai não autorizar o desconto da contribuição sindical. No caso das empresas, geralmente é em janeiro, que está previsto na CLT. E do trabalhador, ele trabalha em março e recolhe em abril, tá? Em abril referente ao trabalho dele do mês anterior. Outro ponto muito bacana dessa nova lei, que a gente estava conversando antes de começarmos a gravar, é a questão da quitação, é isso? Explica pra gente o que é essa quitação, em que isso vai favorecer o empregador. A nova legislação traz o seguinte, é permitido agora a empresa e o trabalhador irem até o sindicato uma vez por ano e fazer uma quitação anual das obrigações trabalhistas. Então os dois podem ir lá e falar assim, olha, aqui eu paguei as férias, paguei o FGTS, paguei adicional de insalubridade, adicional noturno, está aqui, estou te devendo alguma coisa, está tudo certo? Tá. Então a gente assina aqui e do que estiver escrito ali, eu tenho uma liberação para ambas as partes. Isso é bom, por exemplo, muita gente agora do FGTS de contas inativas foi procurar o saldo e viu que algumas empresas não tinham recolhido, né, por algum motivo. Não fez um acompanhamento anual, pelo menos, né? A Caixa Econômica ela manda uma correspondência a cada 3 meses do que está sendo depositado. Às vezes o trabalhador não acompanhou. Então, uma vez por ano, eles podem agora fazer essa homologação aí no sindicato, essa quitação anual das obrigações trabalhistas. Então isso independentemente do vínculo de trabalho ter se encerrado ou não, pode ir lá todo ano e verificar se foi feito tudo certinho e se tiver alguma coisa a ajustar, já é feito aquele ajuste. Isso, eu posso não dar uma quitação e colocar algumas ressalvas do que não foi quitado e pode até fazer um acordo agora, né? A nova legislação prevê um acordo extrajudicial para ser homologado na Justiça do Trabalho. A gente faz um acordo, a empresa e o trabalhador fazem um acordo extrajudicial, protocola na Justiça do Trabalho e o juiz vai analisar aqueles termos do acordo e pode homologar. É um procedimento que traz segurança jurídica para os dois lados e agilidade. Né? E agilidade. Porque hoje eu não tenho esse processo na Justiça do Trabalho. Né? Eu teria que entrar com uma ação contra a empresa, sendo que agora eu posso negociar para nós dois irmos até a Justiça e homologar esse acordo. E uma outra questão que ficou moderna agora com essa nova legislação é a questão do home office. Home office, isso é bacana. Às vezes o trabalhador ele é produtivo em um determinado horário ou ele executa na empresa uma tarefa que ele poderia fazer na casa dele e essa nova legislação agora cria regras para isso, né? Como que vai funcionar? Isso é muito interessante porque hoje a gente não funciona no mesmo sistema de anos passados em que o trabalhador ganha. Ele entra na empresa e fica operando a máquina ali, né? Hoje não, a gente tem muitos trabalhos intelectuais, prestação de serviços, enfim. E a legislação permite o teletrabalho, ou trabalho home office, realizado fora das dependências da empresa. Essa denominação agora é teletrabalho. Teletrabalho, né? Teletrabalho. Em que a empresa e o trabalhador vão negociar a questão dos custos, né, dar uma liberdade para eles sentarem e fazerem um acordo escrito, né, um contrato, onde vai definir a questão de internet, de água, de luz, né, a empresa pode pagar uma parte, o trabalhador paga outra parte, tudo isso vai ser negociado entre as partes. Tá? A única coisa que a legislação coloca é que no teletrabalho, no trabalho home office, não terá hora extra. Tá? Isso porque
não existe um controle por parte da empresa, né? Então, quem vai fazer o horário é o trabalhador, por isso que ele vai se controlar ali para fazer a sua jornada de trabalho. Ou seja, em resumo, as empresas agora elas têm alguns pontos da lei que a protegem, que antes elas estavam descobertas em relação a isso. Sim. O trabalhador tem alguns pontos da lei que não tinha algumas ações que não o protegiam e agora ele passa a estar protegido. E o que o empresário, o empreendedor tem que se preocupar é em contratar um bom advogado trabalhista. Isso também faz parte, né? Então já... E é importante assim, agora o trabalhador ele vai poder negociar com a empresa, porque a CLT antiga, antes da reforma, ele não poderia, falar assim, eu quero fazer 30 minutos de intervalo, ele não poderia abrir mão do direito dele. Com a nova legislação ele pode negociar, né? Porque hoje a gente tem muita gente aí de ensino superior, que é graduado, que tem condições, e fala assim, eu quero ir embora mais cedo, né? Eu quero fazer só 30 minutos de intervalo. Ou o que eu faço aqui eu posso fazer na minha casa. Posso fazer em casa. Outro ponto também, aquela jornada de 12 por 36, que era específica do pessoal da área da saúde, pessoal de vigilante, agora pode ser uma regra para qualquer atividade. Eu posso negociar, olha, vamos trabalhar na escala do trabalho 12 e folgo 36. Né? Então é interessante. Independente da atividade que você exerça, você pode fazer essa negociação. Esse ponto de fato eu não sabia. Isso, posso fazer essa negociação. Antigamente era privativo de alguns setores. Agora qualquer empresa, o trabalhador pode negociar com a empresa e falar assim, olha, eu quero fazer uma escala diferenciada de trabalho. Outra coisa que eu posso negociar também, o que acontecia? A legislação, ela fala assim, ou você pede demissão, ou você é mandado embora. Ou você é mandado embora, né, com ou sem justa causa. E aconteceu o seguinte, olha, eu estou insatisfeito, eu quero sair da empresa, e a empresa fala assim, poxa, eu não quero ficar te segurando aqui, né? Então agora a nova legislação permite um acordo para rescisão do contrato de trabalho, né? Então nós dois podemos chegar no acordo e falar assim, olha, vamos fazer um acordo, nós dois aqui, né? Então nesse acordo, o trabalhador vai poder movimentar a conta do FGTS, vai poder levantar 80% do valor, tá? Não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque não foi involuntário, né? E ele reduz a multa, dos 40% para 20% e reduz a multa do aviso prévio. Então, é uma negociação boa, tanto para a empresa como para o trabalhador. Paulo, realmente são diversos assuntos. Como eu te falei, você não está convidado, você está convocado a voltar aqui para a gente debater ainda mais esse assunto, ver os pontos que o empreendedor tem que ficar mais atento, o que mudou, o que melhorou, o que ainda precisa ser ajustado, o que ainda vai ser debatido, porque provavelmente alguns pontos ainda vão ser debatidos aí nos próximos anos para esclarecer, para ajustar o que for necessário e o que não for necessário. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com o Paulo, eu vou pedir para ele deixar os contatos, o e-mail, telefone, vai aparecer aqui no GC, mas passa também os seus contatos, Paulo, para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Legal, hoje se você quiser mandar uma dúvida sobre a reforma trabalhista, tem alguma questão, você pode também mandar aqui para o programa Momento Empreendedor. TV Momento Empreendedor no Facebook, momentoempreendedor@gmail.com. E deixe seus comentários no YouTube, em todas as redes sociais que a gente responde, traz o Paulo aqui para esclarecer as principais dúvidas. Legal, e a gente está à disposição. Bom, o Momento Empreendedor desta semana fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Lembre-se sempre de curtir o nosso programa nas redes sociais, seguir a gente. Estamos todas as terças-feiras, às 21 horas aqui na TV Guarulhos. Obrigado e até a próxima.